Você está seriamente vestindo isso? A voz dela cortou através do foyer do restaurante como uma lâmina, afiada o suficiente que os hóspedes no bar viraram para assistir a humilhação desdobrar. Ela riu antes ele poder responder, alto e descuidado. O tipo de riso destinado a garantir que cada estranho, ao alcance da voz, soubesse exatamente quem era a piada. Ele não vacilou, ele não se defendeu. Ele simplesmente ficou ali em sua camisa de botão desbotada e botas de trabalho polidas, carregando o cansaço silencioso de um longo turno e a dignidade de alguém que não podia se dar ao luxo de se importar com o que pessoas ricas pensavam de homens como ele. A propósito, de onde você está assistindo? Diga-me nos comentários abaixo, porque esta noite não é apenas sobre um encontro ruim. Este é o momento em que tudo vira, e você não vai acreditar quem acaba congelado quando a verdade vem à tona. Ele agradeceu o anfitrião, enfiou a mão no bolso e pagou pela mesa que ela já havia decidido que ele não merecia. Ela parou no meio do riso, sua expressão rachando em confusão enquanto sussurros flutuavam pelo lounge. Ela não tinha ideia de que o homem que ela zombava era a única razão pela qual a noite dela e o futuro dela não terminariam em desastre. Ele não a perseguiu quando ela foi embora. Ele não pediu desculpas pelas roupas que ele havia usado direto do turno dele no aeródromo. Ele simplesmente respirou uma vez, estável e imperturbável, como se tivesse aprendido há muito tempo que o julgamento do mundo não significava nada a menos que ele o deixasse cortar. Rowan Hale se portava com uma calma que não combinava com a cena ao redor dele. Alguns homens quebravam quando humilhados, outros imploravam, mas ele se movia com quietude e certeza. Uma quietude enraizada que fazia a zombaria parecer menor, não mais alta. Mesmo o anfitrião o observou por mais tempo que o usual, notando a maneira como ele escaneava saídas da forma como homens treinados fazem sem pensar. Ele não estava ali para impressionar ninguém. Ele não estava ali para provar nada. O encontro havia sido arranjado por sua irmã, que insistiu que ele precisava de conversa adulta depois de anos criando seu filho sozinho. Não esperava milagres, apenas uma refeição, um momento de normalidade. Talvez a chance de lembrar que a vida nem sempre tinha que ser turnos de trabalho, almoços escolares e histórias para dormir, mas ser zombado por suas roupas atingiu um lugar que ele havia passado anos guardando. Aquelas botas o haviam levado através de tempestades na pista e longas noites mantendo aviões funcionando para que passageiros pudessem voar sem medo. Aquela camisa tinha manchas que ele havia esfregado depois de consertar o que outros não podiam. Nada disso significava algo para o tipo de mulher que julgava um homem pelo brilho de sua gola em vez dos calos em suas mãos. Ainda assim, ele não deixou a picada mudar seu rosto. Eli precisava dele estável, não bravo. O garotinho estava esperando com a vizinha em casa, segurando o jato de brinquedo que Rowan havia consertado com fita isolante na noite anterior. Aquela memória impediu seu batimento cardíaco de subir. Ao redor dele, os comensais sussurravam, alguns com pena, alguns divertidos, todos assumindo que entendiam a história. Um homem pobre, uma mulher rica, um encontro fracassado, simples, esquecível. Mas a noite não era simples e definitivamente não era esquecível. Fora das portas de vidro, Laia Ardan já estava em seu telefone reclamando alto, pintando-o como um mecânico catfish, enquanto suas amigas riam. Ela não sabia que o homem que ela zombava havia sido uma vez confiado com vidas muito mais frágeis que seu orgulho. Ela não sabia que a calma não era fraqueza. Calma era treinamento. E ela não sabia que em minutos tudo que ela acreditava sobre status, valor e o tipo de homens dignos de riso se despedaçaria em um único colapso aterrorizante. Por dentro, ele ajustou a alça de sua jaqueta gasta e se preparou para sair. Ele só queria ir para casa, verificar seu filho, esquentar sobras e esquecer que esta noite já havia acontecido. Mas o destino não se importava com planos, e a humilhação não era o fim desta história.
era apenas a faísca. Ele deu um passo em direção à saída, passos firmes, coluna reta. Além da porta, faróis piscaram pela calçada enquanto um sedã preto elegante parava. O pai de Laia chegando para buscá-la, e no espaço de 3 respirações, a zombaria, o riso, os sussurros, tudo isso fraturou enquanto um soluço estrangulado de fora perfurou a noite. Um soluço que o puxaria de volta. Um soluço que mudaria tudo. E embora ele não soubesse ainda, as mesmas pessoas que o julgaram segundos atrás logo o observariam assumir o comando de uma crise para a qual nenhum deles estava preparado. Vidas não dependiam de roupas ou status. Elas dependiam de habilidade, tempo e coragem. Todos os 3 estavam prestes a colidir no ar frio além da porta, onde um homem que pensava ter poder estava prestes a desmoronar, e o homem que eles dispensaram se tornaria a única força estável restante. Então tudo verdadeiramente começou agora. O soluço lá fora cortou a noite novamente. Mais nítido, desta vez, arrastando cada sussurro no foyer para o silêncio, ele passou pelas portas abertas assim que o riso atrás dele morreu nos lábios de Laia. O pai dela estava ao lado do sedã preto elegante, ombros se apertando, uma mão agarrando a moldura da porta como se o chão sob ele tivesse inclinado. O ar frio cheirava a escape e chuva da cidade. Mas abaixo disso havia algo inconfundível, uma mudança, uma ondulação, o início de um momento que Rowan havia sentido mesmo antes de ver os joelhos do homem cederem. O rosto de Jonathan Arden esvaziou de cor. Ele estendeu a mão para sua filha com uma mão trêmula que não se conectou totalmente, sua respiração engasgando em gagueiras frágeis. O manobrista congelou, meio agachado, como se incerto se deveria correr para pedir ajuda, ou simplesmente observar. As amigas de lá ficaram quietas. O tipo de silêncio que vem quando as pessoas percebem que a noite se transformou em algo que elas não podem zombar, não podem controlar, não podem rir para sair. Rowan não avançou. Ainda não. Ele estudou a postura do homem, a maneira como seu peito subia irregularmente, o pulso fraco batendo em seu pescoço. Anos de instinto despertaram dentro dele como uma memória muscular estalando tensa. Laia foi a primeira a gritar. Pai, pai, o que há de errado? A voz dela rachou, o tom confiante de minutos antes sumiu enquanto o pânico se enrolava no ar. O manobrista gaguejou algo sobre ligar para serviços de emergência, enquanto outro espectador recuava como se tivesse medo de chegar muito perto. Rowan não olhou para eles. Ele olhou para os olhos de Jonathan, desfocados, pupilas se apertando, respiração encurtando. Um colapso por choque sozinho não parecia isso. Isso era mais profundo, mais nítido e perigosamente rápido. Ele avançou, estável, mas sem pressa. Da forma como socorristas treinados fazem quando o pânico ao redor deles se torna caótico. Ele se ajoelhou ao lado de Jonathan assim que as pernas do homem cederam completamente. As mãos de Rowan se moveram por instinto, guiando o homem gentilmente para a calçada em vez de deixá-lo cair com força. Laia pairava inutilmente, repetindo o nome de seu pai em fragmentos engasgados, que não carregavam nada da confiança que ela havia mostrado lá dentro. Rowan manteve sua voz nivelada enquanto verificava as vias aéreas do homem, o ritmo da respiração e o pulso. Os sinais não eram bons. Sua respiração era superficial, a subida e descida irregulares, e uma leve tensão puxava os músculos ao redor de sua mandíbula. Ele precisava de estabilização, posicionamento e avaliação imediata. Coisas que nenhum espectador ali parecia entender. Uma pequena multidão se reuniu. A mesma multidão que havia observado Rowan ser humilhado minutos antes. Seus olhos estavam diferentes agora, arregalados, assustados, procurando-o por respostas. Ele deu instruções curtas e precisas sem levantar a voz. Firme a perna dele. Mova essa bolsa para fora do caminho. Dê a ele espaço para respirar.
As pessoas obedeceram automaticamente, atraídas pela autoridade tranquila que envolvia suas palavras. Laia o encarou como se o visse pela primeira vez, culpa e medo colidindo em sua expressão. O manobrista voltou, dizendo: "A ajuda estava a caminho", mas Rowan podia perceber que o homem não entendia o quão urgente era isso. Minutos importavam, segundos importavam. Ele imobilizou a cabeça de Jonathan, ajustou suas vias aéreas e rastreou cada flicker em sua respiração. Abaixo da calma estava o mesmo foco que uma vez o havia levado através de missões de resgate em pistas de ar iluminadas por fogo e fumaça. Nenhum desses estranhos sabia disso. Para eles, ele ainda era apenas o homem de bota simples e camisa gasta, até que este momento forçou o mundo a olhar mais de perto. Laia se ajoelhou à sua frente, tremendo. Ele... ele pode me ouvir? Rowan não respondeu imediatamente. Ele estava observando o peito de Jonathan, o ritmo irregular se assentando em algo mais lento. Não é um bom sinal. Ele mudou a postura do homem com precisão prática, criando um ângulo mais seguro para o fluxo de ar. "Fale com ele", Rowan finalmente disse. "Ajuda a mantê-lo responsivo." Seu tom não era áspero, mas carregava peso. Ela assentiu rapidamente, escovando a testa do pai antes de sussurrar o nome dele novamente, a voz dela rachando a cada vez. Dentro do restaurante, as pessoas se apertavam em direção às janelas, o divertimento anterior delas engolido pela gravidade do que estavam testemunhando. Alguns saíram, mãos cobrindo suas bocas. Esses eram os mesmos espectadores que haviam sorrido das roupas de Rowan. Agora eles o observavam estabilizar um executivo poderoso no brilho frio das luzes da rua, movendo-se com a certeza de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E lentamente a notícia começou a se espalhar entre os sussurros. Ele não estava em pânico. Ele não estava confuso. Ele estava assumindo o controle. A respiração de Jonathan estremeceu novamente, levando Rowan a ajustar sua posição mais uma vez. Uma mulher se aproximou. "Você sabe o que está fazendo?" Não foi acusatório desta vez. Foi esperançoso. Rowan não olhou para cima. "Sim", ele disse simplesmente. "Fique para trás. Ele precisa de espaço." Ninguém o questionou novamente. Então, de algum lugar atrás da multidão, uma sirene fraca cortou o ar. Não perto o suficiente ainda. Não em breve o suficiente. Rowan continuou trabalhando, guiando cada respiração, monitorando cada resposta, ciente de cada segundo passando. A reversão estava começando. A mudança do ridículo para a confiança relutante. A exposição pública não era um momento futuro. Estava se desenrolando agora, sob as luzes do restaurante, com cada testemunha vendo exatamente quem ele realmente era. E enquanto o pulso de Jonathan tremeluzia perigosamente, Rowan se inclinou mais perto, pronto para assumir o comando do momento no instante em que os paramédicos chegassem. O homem que havia sido dispensado minutos antes era agora a força estável da qual todos dependiam. Seus olhos diziam isso claramente. O silêncio deles confirmou isso. Tudo havia mudado. A sirene ficou mais alta, ainda distante, mas constante. Uma fina fita de som tecendo-se pelo silêncio tenso que pairava sobre a entrada do restaurante. Rowan manteve seu foco no pulso de Jonathan, contando o ritmo fraco sob a pele fria. Ele tremeluzia irregularmente, um sinal de aviso que ele reconheceu instantaneamente. A multidão prendeu a respiração, esperando por algo, qualquer coisa que quebrasse o momento frágil. Laia permaneceu ajoelhada ao lado de seu pai, uma mão apoiada em seu braço como se o toque sozinho pudesse ancorá-lo. Sua arrogância anterior havia evaporado, substituída por um medo que apertava suas feições e a deixava, sua voz mal mais que um sussurro. Ele está piorando?" Ela perguntou, olhando para Rowan como se ele fosse a única pessoa capaz de lhe dar esperança. Rowan não respondeu com palavras imediatamente. Ele ajustou as vias aéreas de Jonathan novamente, observando como o peito do homem respondia.
As respirações vinham superficiais, mas vinham. Isso era algo. Isso era o suficiente por enquanto. Laia se inclinou mais perto, procurando em seu rosto por pistas, por tranquilidade, por qualquer coisa que significasse que seu pai não estava escorregando na frente dela. A multidão atrás dele se moveu, inquieta com a preocupação. Pessoas que haviam rido antes agora estavam congeladas, incertas se deveriam avançar ou ficar para trás. Alguns sussurraram entre si, repetindo o que haviam visto. Como Rowan havia se movido. Como ele havia assumido o controle sem levantar a voz. Como o acompanhante que o havia zombado agora confiava nele completamente. Cada segundo aprofundava a transformação do momento, enviando a primeira onda da estratégia de vitória de exposição pública para fora. Um homem se aproximou. Você precisa de algo? A voz dele tremeu com incerteza. Rowan balançou a cabeça. Ainda não. Apenas mantenha as pessoas afastadas. O homem assentiu e se virou para a multidão, estendendo os braços para criar mais espaço. Não foi o medo que os fez recuar, foi o respeito. Trêmulo, mas inconfundível. A respiração de Jonathan engasgou novamente. Rowan se inclinou, apertando seu foco. As pálpebras do homem mais velho tremeluziram. Então pararam. Laia ofegou, suas mãos tremendo mais forte. Pai, fique comigo, por favor. Rowan manteve sua voz calma, constante em contraste com o pânico dela. Fale com ele, ele disse novamente. Ele te ouve. Ela assentiu e sussurrou o nome de seu pai, cada repetição puxando sua voz. A sirene se aproximou, ecoando pelos edifícios. Em instantes, luzes piscaram no final da rua, pintando raios de vermelho e branco na calçada. O alívio se espalhou pela multidão, mas Rowan não desviou sua atenção. A chegada da ajuda não significava que o perigo havia passado. Ainda não. O pulso de Jonathan permaneceu fraco, e suas respirações eram rasas o suficiente para enviar um nó agudo de preocupação através do peito de Rowan. A ambulância parou bruscamente na calçada. 2 paramédicos saíram correndo, sacolas de equipamento em mãos. Eles se aproximaram rapidamente, esperando o Coles, mas em vez disso encontraram um círculo já sob controle, liderado não por um médico ou um socorrista uniformizado, mas por um homem de botas gastas e uma camisa desbotada. Um paramédico se ajoelhou ao lado de Rowan, olhando brevemente para a postura do homem, a maneira como ele apoiava o pescoço de Jonathan e a precisão do posicionamento de seu ângulo. O reconhecimento surgiu. Você já fez isso antes? Ele perguntou calmamente. Rowan não olhou para cima. Sim, vias aéreas instáveis, mas respondendo à elevação. Pulso fraco, possível desconforto cardíaco com choque secundário. O paramédico assentiu sem hesitar. Boa avaliação. Vamos verificar os sinais vitais. Seu parceiro se moveu rapidamente, preparando o equipamento, enquanto estudava Rowan com renovado respeito. Laia olhou dos paramédicos para Rowan, atordoada. Este homem de quem ela zombou, estava estabilizando seu pai com a expertise de alguém que já havia salvado vidas antes. Sua respiração tremeu com culpa e descrença. Ela observou as mãos de Rowan, firmes e seguras, guiando o posicionamento das alças e auxiliando a transição com coordenação perfeita. Ele vai ficar bem? Ela perguntou ao paramédico, mas os olhos dela estavam em Rowan. Saberemos mais quando o colocarmos, respondeu o paramédico, mas ele acrescentou suavemente. Ele tem sorte de seu amigo estar aqui. A palavra amigo a fez estremecer. Jonathan foi amarrado na maca, levantado com movimentos cuidadosos e levado em direção à ambulância. Laia pairava ao lado deles, roubando olhares para Rowan, sua mente relembrando cada palavra cruel que ela havia falado antes. O riso que havia preenchido o foyer agora parecia um eco de outra vida, uma da qual ela não podia acreditar ter feito parte. Rowan recuou, deixando os profissionais assumirem. Ele limpou as palmas das mãos na calça, aterrissando-se. Ele havia feito o que podia. Estava nas mãos deles agora. Mas a estratégia de vitória avançou, olhos o seguiram.
Murmúrios ondularam e o peso do julgamento anterior mudou para algo mais pesado. Realização. Enquanto o paramédico prendia Jonathan dentro da ambulância, um se virou. Você pode vir conosco? Sua avaliação pode ajudar o médico assistente. A cabeça de Laia virou-se para Rowan. Esperança surgindo. Rowan hesitou. Eli estava esperando em casa, mas vidas não esperavam. Responsabilidade não esperava. E a memória do jato de brinquedo de seu filho o lembrou o que importava. Fazer o que era certo, mesmo quando custava algo. Ele assentiu. Eu vou. Laia exalou uma respiração trêmula. Os olhos dela se suavizaram pela primeira vez em toda a noite, cheios de gratidão que ela não sabia como expressar. Obrigado, ela sussurrou, as palavras engasgando como se nunca tivessem sido usadas corretamente antes. Rowan não sustentou o olhar dela. Vamos, ele disse baixinho. Eles subiram na ambulância juntos, enquanto as portas se fechavam atrás deles. A multidão do restaurante assistia, emudecida, testemunhando uma reversão que nenhum deles esqueceria. O homem zombado por suas roupas agora liderando o momento mais crítico da noite, apertando aqui a estratégia de vitória com cada respiração que ele dava. As portas da ambulância se fecharam atrás deles, selando Rowan, Laia e os paramédicos dentro de uma cápsula estreita de sirenes, luzes piscantes e medo crescente. O movimento sacudiu sob seus pés enquanto o veículo avançava, cortando o tráfego com um uivo agudo que vibrava nas costelas de Rowan. Ele se apoiou ao lado da maca, firmando o ombro de Jonathan, enquanto os paramédicos se moviam rapidamente, conectando monitores, ajustando o fluxo de oxigênio e comunicando leituras uns aos outros com urgência concisa. O espaço confinado magnificava tudo. O cheiro de antisséptico, o bip rítmico, a tensão zumbindo através de Laia, enquanto ela estava segurando a barra de metal. As respirações de Jonathan chiaram, cada uma um leve arrastar de ar que parecia muito frágil para sustentá-lo. Suas pálpebras tremeluziam em breves e desorientadas piscadelas. Rowan se inclinou para frente, ajustando a máscara de oxigênio para garantir uma vedação adequada. O paramédico à sua frente assentiu em aprovação. Bom, entregando-lhe um clipe sensor sem hesitação. Dedo, disse o paramédico, e Rowan o prendeu na mão de Jonathan com facilidade prática. Números acenderam instantaneamente no monitor. Nenhum deles reconfortante. Laia pairava a centímetros de distância, tremendo tão forte que teve que segurar o corrimão com as duas mãos. Longe estava a confiança sarcástica que ela exibia no restaurante. A voz dela saiu fina, mal formada. Ele está piorando. Por favor, me diga lá a verdade. Rowan não adoçou a pílula. O ritmo cardíaco dele está instável. Estamos mantendo-o responsivo, mas ele precisa de intervenção imediata. A respiração dela engasgou, os olhos dela ficando vítreos com pânico. Ela pressionou uma mão na boca, tentando se firmar, mas lágrimas escaparam de qualquer forma. Ele não a culpou. Ver um pai deslizar para a inconsciência desequilibrava qualquer um. O motorista gritou um aviso pela pequena abertura. Tráfego à frente, segurem-se. A ambulância desviou, o ímpeto mudando bruscamente. Laia tropeçou, quase caindo. Mas Rowan estendeu a mão instintivamente, pegando o braço dela antes que ela batesse na parede. O contato a aterrissou, e ela lá sentiu uma vez em agradecimento, incapaz de falar através do tremor em seu peito. O paramédico mais próximo de Rowan olhou para cima. Você já lidou com desconforto cardíaco antes, militar? Não foi uma pergunta, mas como uma confirmação de uma suspeita. Rowan deu um aceno seco. Combate, resgate, estabilização de campo. A expressão do paramédico se apertou com respeito. Então fique conosco. Precisamos de cada mão firme que pudermos conseguir. A exposição pública avançou novamente, não através de uma audiência de espectadores agora, mas através de profissionais treinados que entendiam exatamente
o que a competência tranquila de Rowan significava. Laia ouviu cada palavra. Seu olhar piscou entre Rowan e seu pai, juntando uma verdade que ela nunca havia imaginado quando o zombou dentro daquele restaurante quente e brilhante. O peito de Jonathan convulsionou subitamente, enviando o monitor para um alarme gaguejante. O paramédico praguejou em voz baixa. Aspire, Rowan. Me ajude a posicioná-lo. Rowan se moveu instantaneamente, mudando a postura de Jonathan, enquanto o médico fixava eletrodos em seu peito. Laia recuou contra a parede, a respiração saindo em rajadas rasas. A sirene gritou mais alto, misturando-se aos gritos do monitor. Uma luz vermelha piscou do desfibrilador. Carregando! Todos afastados! O paramédico gritou. Rowan recuou o suficiente, uma mão firme ainda guiando a cabeça de Jonathan para manter o alinhamento das vias aéreas. O choque disparou, um solavanco brutal que levantou o tronco de Jonathan ligeiramente da maca. Laia gritou, cobrindo os ouvidos. O monitor se estabilizou por um momento, então voltou a um ritmo fraco e frágil. Rowan se inclinou novamente, os dedos no pulso de Jonathan, contando em silêncio. Um pulso lento batia sob a pele. Ele está respondendo, disse Rowan, calmo, mas firme. Laia soltou um soluço de alívio, afundando de joelhos antes de se levantar novamente. O segundo paramédico verificou a pressão arterial, balançando a cabeça. Ele ainda está instável. Estamos a 3 minutos. A ambulância ganhou velocidade, desviando bruscamente entre as pistas. Rowan segurou o corrimão da maca com uma mão, a outra ainda monitorando o pulso de Jonathan. Cada solavanco na estrada fazia os números piscarem. Cada segundo era uma aposta. Laia se aproximou, a voz tremendo. Por que você está nos ajudando depois do que eu disse? O que eu fiz? Por que você faria? Ela não conseguiu terminar a frase. A vergonha a pegou no meio do caminho. Rowan não olhou para ela. A atenção dele permaneceu no pai dela. Porque seu pai precisa de ajuda, ele disse baixinho. É tudo o que importa agora. A simplicidade da resposta dele abriu algo na expressão dela. Uma compreensão que ela nunca esperara ter sido forçada a ela. O paramédico ajustou o oxigênio, olhando para Rowan. Você o está mantendo estável. Você acabou de nos ganhar tempo que ele não tinha. Laia engoliu em seco, os olhos se enchendo novamente. Ela o encarou como se ele fosse alguém que ela nunca tinha visto antes. O hospital entrou em vista pela pequena janela, holofotes brilhantes, baias de emergência alinhadas com funcionários aguardando pacientes chegando. A ambulância parou bruscamente, abrindo as portas traseiras enquanto enfermeiros rolavam uma maca para a frente. Rowan se afastou, mas permaneceu perto, pronto para transferir informações. Enquanto a equipe cercava Jonathan, uma enfermeira perguntou bruscamente. Quem o estabilizou? Vários paramédicos apontaram para Rowan sem hesitação. Aquele único gesto carregava o peso de cada testemunha, cada julgamento revertido, cada suposição desfeita. Laia observou seu pai desaparecer pelas portas deslizantes, cercado por profissionais que agora olhavam para Rowan com algo beirando a admiração. Ela se virou para ele, engolindo em seco. Por favor, entre. Eles precisarão do seu relatório. Rowan exalou uma vez, lento e constante. A noite havia virado completamente. A estratégia de vitória apertou seu controle. Exposição pública se desenrolando novamente em uma nova arena estéril e iluminada por fluorescentes. Ele a seguiu para o hospital, passos silenciosos, mas firmes. A porta automática deslizou aberta com um chiado, enquanto Rowan seguia Ila para o corredor claro e estéril da ala de emergência. Enfermeiras passavam apressadas com pranchetas e carrinhos, ligando atualizações umas às outras, enquanto o interfone zumbia por cima. Laia permaneceu perto dele, seus passos irregulares como se o chão sob ela estivesse se movendo a cada respiração. Ela continuava olhando para ele, parte medo, parte esperança, e parte a crescente percepção de que o homem que ela zombou por suas roupas
Agora estava entre seu pai e um desastre irreversível. As luzes fluorescentes banhavam a expressão calma de Rowan, mas por dentro ele rastreava cada detalhe. A direção que a maca havia tomado, os quartos pelos quais passaram, o ritmo de urgência ao redor deles. Uma enfermeira com um tablet se aproximou. Precisamos da avaliação inicial do campo. Paramédicos disseram, você lidou com a estabilização primária. Ela não questionou, ela não hesitou. Ela simplesmente reconheceu a autoridade em sua postura, seu tom, da maneira como socorristas treinados fazem. Rowan forneceu sinais vitais, sintomas e detalhes da linha do tempo com concisa precisão. A enfermeira digitou rapidamente, ocasionalmente olhando para cima com um flicker de surpresa impressionada. Quando ele terminou, ela assentiu uma vez. Isso foi extremamente útil. Fique por perto caso o médico assistente precise de mais. Laia observou a troca com as mãos trêmulas. Eles estão realmente te ouvindo. A voz dela carregava algo frágil. Espanto, gratidão, talvez ambos. Rowan não respondeu. Ele não precisava. Os próprios olhos dela estavam lhe dizendo a verdade que ela havia se recusado a acreditar antes. Competência não tinha nada a ver com roupas. Eles foram guiados para um pequeno nicho de espera perto da baia cardíaca. Laia afundou em uma cadeira, ombros dobrando-se para dentro enquanto sua adrenalina desaparecia e o medo corria para substituí-la. Rowan permaneceu em pé no início, varrendo o corredor com uma vigilância silenciosa que vinha naturalmente. Mesmo aqui, longe de pistas de pouso e locais de emergência onde ele já trabalhou, seus instintos permaneciam afiados, sintonizados a cada mudança de tom ou movimento ao seu redor. Minutos se passaram, altos e lentos. Laia finalmente levantou o olhar. Você sabia o que fazer antes de qualquer outra pessoa. Como? Rowan encontrou os olhos dela, firmes, mas reservados. Experiência. Ela esperou por mais, mas ele não elaborou. Revelar seu passado era algo que ele havia aprendido a fazer com cuidado, apenas quando necessário, apenas quando importava. Antes que ela pudesse pressionar mais, um homem de jaleco branco se aproximou, folheando um prontuário. Seu crachá dizia, Dr. Halden, cardiologia. Ele olhou diretamente para Rowan. Você é quem o manteve estável. Rowan assentiu. O médico estendeu a mão. Você lhe ganhou um tempo precioso. Com base em suas anotações de campo e posição das vias aéreas, você provavelmente evitou um colapso respiratório. Laia ofegou suavemente, cobrindo a boca. A exposição pública se apertou ao redor da cena com precisão cirúrgica. Equipe médica reconhecendo Rowan, validando cada ação que ele havia tomado na frente da mesma mulher que o havia dispensado minutos antes. Dr. Halden virou-se para Laia. Seu pai está passando por intervenção de emergência. Levará um pouco antes de termos resultados definitivos. Ela assentiu trêmula, sussurrando. Obrigada. O médico voltou sua atenção para Rowan. Fique perto. Se ele recuperar a consciência parcial, ele pode responder a uma voz familiar do campo. Eu o atualizarei. A implicação era clara. Rowan não era apenas um espectador aos olhos deles. Ele era uma parte essencial da cadeia de cuidados. Quando o médico saiu, Laia exalou trêmula. Eu não entendo, ela murmurou. Eu pensei que você fosse apenas... Ela parou, percebendo o peso de suas palavras. Apenas o quê? Rowan perguntou. Não com aspereza, mas também não suavemente. Ela engoliu. Apenas um mecânico vindo do trabalho. Alguém que não pertencia a um lugar como aquele. A vergonha coloriu seu rosto. Eu nem sequer te dei uma chance. Rowan se sentou em uma cadeira à frente dela, inclinando-se ligeiramente. Você julgou com base no que viu. Pessoas fazem isso. Ele não deixou a amargura se infiltrar em sua voz. Ele não precisava. A própria noite já havia servido a lição melhor do que a raiva jamais poderia. Ela sustentou o olhar dele, a voz dela tremendo. Mas você o salvou. Você salvou meu pai. Rowan balançou a cabeça.
Eu ajudei a estabilizá-lo. A equipe aqui o salvará. A humildade em seu tom pousou mais pesadamente do que o orgulho jamais poderia. Laia limpou o canto do olho, a emoção escorregando pelas rachaduras que ela não conseguia remendar rápido o suficiente. O silêncio se esticou entre eles até que um pequeno som metálico o quebrou. Algo deslizou do bolso da jaqueta de Rowan e caiu no chão. Um pequeno jato de brinquedo, ligeiramente gasto. Laia piscou, surpresa. Rowan o pegou gentilmente, espanando a poeira com o polegar. Meus filhos, ele disse baixinho. Ele gosta quando eu o carrego. Diz que me mantém seguro. A aterrissagem emocional mudou. Um homem zombado por roupas simples agora revelava a profundidade por baixo delas. Um pai criando um filho sozinho, navegando no trabalho e na exaustão e na dor com um tipo de força que ela nunca precisara entender. A voz de Laia suavizou. Você é um pai solteiro. Rowan assentiu. 7 anos, criança esperta, ama aviões, quer construí-los um dia. O sorriso dele era fraco, mas real, tocado com o calor que só o orgulho de um pai poderia trazer. Outra onda de realização a atingiu. Este não era apenas um homem com expertise inesperada. Ele era um pai que havia saído direto de um longo turno para a humilhação, permanecido calmo sob ela, e então entrado em perigo sem hesitação, tudo isso carregando o peso de criar um filho sozinho. Ela desviou o olhar por um momento, piscando forte. Eu sinto muito, ela sussurrou. Não foi o suficiente. Ela sabia disso, mas era tudo o que ela tinha no momento. Rowan não aceitou, mas também não rejeitou. Vamos focar no seu pai, ele disse simplesmente. Minutos depois, uma enfermeira apressou-se. Ele está estabilizando. Ele respondeu brevemente. O médico quer falar com vocês dois. Laia se levantou rapidamente, limpando o rosto. Rowan se levantou ao lado dela, tão firme como sempre. Eles seguiram a enfermeira pelo corredor, as luzes fluorescentes zumbindo acima. A estratégia de Vitória apertou um passo a mais. Exposição pública se desenrolando em tempo real. Cada testemunha vendo a verdade nua e crua. Eles seguiram a enfermeira pelo corredor. Cada passo ecoando contra os pisos polidos. Cada respiração entrelaçada com incerteza. Laia caminhava meio passo atrás de Rowan, quase como se precisasse da âncora de sua presença para se manter de pé. As luzes fluorescentes acima deles piscaram suavemente, lançando longas sombras nas paredes enquanto se aproximavam de uma sala de consulta com a porta ligeiramente entreaberta. Um baixo zumbido de máquinas vazava junto com as vozes abafadas da equipe médica coordenando os próximos procedimentos. O momento parecia suspenso, delicado, como se um movimento errado pudesse quebrar qualquer estabilidade frágil que Jonathan havia recuperado. Dr. Haldane emergiu da sala, sua expressão alerta, mas medida. Bom, vocês dois estão aqui, ele disse, gesticulando para eles avançarem. Laia moveu-se primeiro, mãos apertadas com força, medo enrolado nela como uma segunda pele. Rowan entrou atrás dela, postura firme, olhar escaneando o rosto do médico em busca de pistas antes que quaisquer palavras fossem ditas. O médico fechou a porta suavemente atrás deles, então abriu um prontuário digital na tela. Seu pai está estável, ele disse a Laia, e ela soltou uma respiração que nem sabia que estava prendendo. Mas ele não está fora de perigo. O coração dele mostrou sinais de arritmia ventricular. A rápida estabilização anterior preveniu uma parada cardíaca completa. Ele se virou para Rowan, assentindo com respeito genuíno. Sua intervenção nos ganhou o tempo que precisávamos. Os olhos de Laia se encheram instantaneamente. Ele teria morrido. O médico não suavizou a verdade. Muito provavelmente, mas ele não morreu porque a ajuda chegou mais rápido do que poderíamos ter esperado. Rowan não reagiu externamente, mas a palavra atingiu algo profundo dentro dele.
Um fardo silencioso e familiar de responsabilidade que ele carregava sem reclamar. O médico se aproximou, estendendo uma caneta. Eu gostaria que você me guiasse através da progressão exata, momento a momento, do colapso em campo para a transferência para a ambulância. Rowan assentiu, aproximando-se da tela. Sua voz calma preencheu a sala enquanto ele detalhava o colapso de Jonathan, os riscos de obstrução das vias aéreas, as irregularidades do pulso e suas medidas corretivas. Dr. Haldane ocasionalmente intervinha com uma nota rápida, mas principalmente ele ouvia atentamente, as sobrancelhas levantadas em silêncio e espanto. Laia os observava, sua vergonha crescendo mais pesada a cada frase técnica que Rowan falava tão naturalmente. Ela percebeu que o estava vendo da mesma forma que os profissionais o viam. Um homem treinado, um homem capaz, um homem que possuía uma expertise que importava quando vidas estavam por um fio. Ela o havia reduzido a roupas e a uma primeira impressão. Agora, a verdade estava diante dela, inabalável, inegável. Quando Rowan terminou, o médico assentiu novamente. Clareza excepcional. Você já fez isso antes. Rowan simplesmente respondeu. Vezes o suficiente. Ele não elaborou. Ele não precisava. A sala já carregava o peso de quem ele realmente era. Dr. Haldane tocou na tela dele. Fique acessível. Se Jonathan acordar e tiver lacunas de memória, sua voz pode ancorá-lo. O médico saiu e o silêncio se estabeleceu entre Rowan e Laia. Ela olhou para ele. Realmente olhou e a voz dela tremeu. Você não deveria estar lá esta noite. Você não deveria entrar em um restaurante depois de um longo turno e salvar a vida do meu pai. Rowan encontrou o olhar dela com calma e firmeza. Eu estava no lugar certo na hora certa. Isso é tudo. Mas Laia balançou a cabeça, incapaz de aceitar tal simplicidade. Não, é mais do que isso. Você fez algo que eu não podia. Algo que ninguém mais podia. Lágrimas brotaram novamente, escorrendo por suas bochechas. E eu te tratei como se você estivesse abaixo de mim. A voz dela rachou na última palavra. Rowan a observou em silêncio. Ele não deixou a raiva surgir. Ele também não suavizou a culpa dela. As pessoas julgam mal, ele disse. O que importa agora é seu pai. Ela assentiu lentamente, enxugando os olhos. Uma enfermeira apareceu na porta. Ele está sendo transferido para a enfermaria de recuperação monitorada. Você pode me seguir. Eles recuaram para o corredor, a tensão diminuindo ligeiramente agora que a estabilidade havia começado a se estabelecer. Enquanto caminhavam, um paramédico de antes apareceu rolando equipamentos pelo corredor. Ele avistou Rowan e parou. Ei, você era o cara do campo, certo? Rowan assentiu. O paramédico sorriu. Cara, você estava no comando. E essas avaliações não viram alguém trabalhar tão limpo fora de unidades de resposta ativa. A voz dele carregou alto o suficiente para vários funcionários próximos ouvirem. A exposição pública intensificou-se da forma mais natural. Profissionais elogiando Rowan na frente de uma audiência de enfermeiras, auxiliares e Laia ela mesma. O paramédico continuou. Não percebi quem você era até que meu parceiro mencionou o relatório de resgate de anos atrás. Você é aquele cara, certo? Do pouso forçado na costa. Os olhos de Laia se viraram para Rowan, atônita. A mandíbula de Rowan apertou ligeiramente, não por vergonha, mas em reconhecimento relutante. Há muito tempo, ele disse baixinho. O paramédico balançou a cabeça em admiração. Bem, esta noite apenas confirmou isso novamente. Você salvou mais um. Ele rolou para longe, deixando um anel de silêncio atrás de si. Laia engoliu em seco, a voz tremendo. Resumo de resgate de pouso forçado. Você já salvou pessoas antes. Rowan não se gabou. Eu fiz meu trabalho naquela época. Eu faço o que posso agora. Eles chegaram à enfermaria de recuperação onde Jonathan estava deitado, conectado a monitores, pálido, mas estável.
Laia se aproximou da cabeceira da cama, segurando a mão de seu pai. Rowan permaneceu na porta, dando a ela espaço. O baile suave preencheu o quarto, constante e reconfortante. A transformação na expressão de Laia era inconfundível. O medo se misturando ao reconhecimento, a humildade superando a arrogância. Ela se virou para Rowan, sua voz mal acima de um sussurro. Obrigada por dar a ele outra chance. Rowan assentiu uma vez. Deixe-me saber se precisar de algo. A estratégia de Vitória pulsou firmemente através do momento. A exposição pública aprofundando-se, a justiça poética se desenrolando. Cada batida apertando-se em torno da verdade que a noite havia revelado. Rowan permaneceu na porta por mais um momento, observando Laia agarrar a mão do pai com uma mistura trêmula de alívio e culpa. O baipe constante dos monitores preenchia o quarto, um ritmo que sinalizava estabilidade em vez de perigo. E pela primeira vez, desde o foyer do restaurante, o ar não parecia mais estar apertando os pulmões de todos. Rowan respirou fundo, aterrando-se. Ele havia visto cenas como esta em sua vida passada, famílias pairando entre esperança e medo. Mas sempre carregava peso, não importa quantas vezes ele a experimentasse. Ele entrou mais no quarto quando Laia levantou o olhar novamente, pedindo silenciosamente para que ele não fosse embora ainda. Ele ficou perto da parede dos fundos, mantendo-se pequeno, cuidadoso para não invadir um momento que pertencia a ela. A mão de Jonathan se moveu ligeiramente na dela. Um movimento mínimo, mas suficiente para fazê-la ofegar. Pai, você pode me ouvir? Ela sussurrou. O movimento foi fraco, mais reflexo do que resposta consciente, mas a tranquilizou. Rowan observou em silêncio, braços cruzados, permanecendo perto caso a equipe médica precisasse de mais informações. Uma enfermeira entrou, verificou os sinais vitais e fez uma anotação em sua ficha. Ela deu a Rowan um aceno respeitoso antes de sair. Laia a seguiu com os olhos, então se virou para Rowan, o peso de tudo pressionando seu peito. Você não precisava nos seguir até aqui, ela disse suavemente. A maioria das pessoas teria ido embora assim que os paramédicos chegassem. Você não nos devia nada. Rowan encolheu os ombros. Seu pai precisava de ajuda. Isso é tudo o que importava. Laia exalou trêmula. Eu te julguei mal, ela sussurrou. E não um pouco. Eu quero dizer completamente. Eu te julguei no segundo em que vi suas roupas. Antes mesmo de te ouvir falar. Rowan a deixou falar, a confissão espessa no ar. Eu fui rude e cruel, e não pensei em como minhas palavras atingiram. Ela olhou para o irmão do pai. Então tudo isso aconteceu e você nunca me jogou de volta. Rowan respondeu cuidadosamente. As pessoas julgam mal. Esta noite apenas fez você ver os seus mais rápido. Não foi feito para ferir, apenas para ser honesto. Ela assentiu lentamente, aceitando a picada. Eu continuo revivendo tudo o que eu disse e o quão errada eu estava. Rowan deu um leve aceno. Você está vendo a imagem completa agora. Os olhos dela caíram no jato de brinquedo na mão dele. Seu filho, ele sabe o que você costumava fazer? Rowan passou o polegar sobre a asa lascada. Ele sabe algumas coisas. Ele sabe que eu costumava ajudar pessoas em lugares perigosos. Eu conto a ele a versão simples. Ele deve estar orgulhoso de você, ela disse. Algo como um sorriso puxou brevemente sua boca. Eu tento dar a ele alguém digno de admiração. A aterrissagem emocional aprofundou-se. Um homem definido não por roupas, mas por disciplina, sacrifício e paternidade. Laia sentiu cada camada disso, cada uma remodelando suas suposições anteriores. Eles sentaram em uma quietude por um momento, o zumbido da maquinaria do hospital preenchendo o espaço entre eles. Laia se viu estudando a calma na postura de Rowan, a firmeza em sua respiração, a maneira como ele parecia lidar com o caos sem deixar que o tocasse. Pela primeira vez em toda a noite, ela se perguntou o que deve ter custado a ele para ganhar esse tipo de compostura, o que ele havia suportado, o que ele havia perdido,
o que ele carregava mesmo agora sem reclamar. Ela engoliu em seco, percebendo o quão diferente a noite poderia ter sido se Rowan não tivesse se adiantado. O pensamento se retorceu em seu peito. Medo, gratidão e um respeito nascente que parecia quase avassalador. Sem ele, seu pai poderia não estar deitado em segurança neste quarto. Ela enxugou uma lágrima rapidamente, esperando que ele não percebesse o quão profundamente aquela verdade a afetava. Uma comoção súbita no corredor atraiu a atenção deles. Um grupo de pessoas, funcionários do restaurante, apareceu na entrada da enfermaria. O anfitrião, um barman e um garçom, sussurraram urgentemente para uma enfermeira, gesticulando em direção a Rowan. Momentos depois, a enfermeira os trouxe para dentro. O anfitrião deu um passo à frente. Nós contamos ao médico o que aconteceu, ele disse. Eles nos pediram para confirmar os detalhes. O barman acrescentou. Senhor, todos o viram. Ninguém mais sabia o que fazer, mas você interveio como se fosse instinto. Laia observou em admiração enquanto cada membro da equipe recontava a cena. Como Rowan havia se movido. Como ele deu instruções calmamente. Como ele assumiu o comando sem hesitação. A exposição pública se ampliou, mudando toda a energia do quarto. Uma enfermeira se virou para Rowan. O plantonista quer que você fique por perto. Sua presença pode ajudar quando ele acordar. O reconhecimento apertou o domínio das estratégias de vitória, aprofundando a reversão. Laia olhou para ele. Eles te respeitam. Rowan balançou a cabeça. Agora, eles só querem que seu pai se recupere. Mas ela viu claramente agora. Respeito não era algo que ele exigia. Era algo que ele carregava silenciosamente até que o mundo finalmente o visse. Laia permaneceu de pé ao lado da cama de seu pai, seus dedos frouxamente enrolados em sua mão, enquanto Rowan se deslocava para o lado oposto do quarto. O brilho suave dos monitores cardíacos pintava tênues reflexos verdes em sua jaqueta, cada pulso na tela lembrando-o por que ele havia ficado. O silêncio entre eles era diferente agora. Sem tensão, sem constrangimento, apenas uma gratidão frágil que nenhum dos dois sabia bem como nomear. Jonathan se mexeu ligeiramente sob os cobertores. O movimento foi pequeno, mas suficiente para Rowan dar um passo à frente instintivamente, seu treinamento o impulsionando em direção a qualquer sinal de mudança. Laia se endireitou, puxando o cabelo para trás, como se estivesse se preparando. A respiração irregular de Jonathan aguçou o ar por um momento antes de se acalmar novamente. Rowan observou a subida e descida de seu peito, cada detalhe registrando automaticamente. Laia notou a maneira como Rowan monitorava tudo. Isso alguma vez para? Ela perguntou suavemente. O instinto de observar assim? Rowan manteve os olhos no monitor. Na verdade, não. Uma vez que você foi responsável por pessoas em seus piores momentos, você não esquece como... A voz dele não era dramática, apenas honesta. Os ombros de Laia baixaram, o respeito se aprofundando. Uma enfermeira entrou com um prontuário. Estamos atualizando os exames dele e preparando para a reavaliação. Então os olhos dela se voltaram para Rowan. Dr. Howden quer sua contribuição quando o verificar novamente. O reconhecimento não foi alto, mas o suficiente para Laia ouvir. O suficiente para lembrá-la de que a presença de Rowan importava. Laia sentou-se ao lado da cama. Todos continuam dizendo que você o salvou. O olhar dela desviou para ele. Você realmente liderou um resgate? O pouso forçado? Rowan exalou. Anos atrás. Missão complicada. Ele não elaborou. Mas é quem você é, ela murmurou. Não as roupas. Isto. Ela gesticulou para o pai. Rowan não respondeu, mas algo piscou em sua expressão, um velho fardo ressurgindo. Ele ajustou o travesseiro de Jonathan, mão firme, movimentos praticados. Laia observou, seu peito apertando-se com o quão perto ela havia chegado de se afastar da pessoa que agora mantinha seu mundo unido. As luzes diminuíram para a rotina noturna do hospital.
Passos no corredor suavizaram-se. Rowan finalmente sentou-se em frente a ela, postura reta, olhar firme. Você não precisa ficar, ela sussurrou, traindo que ela não queria que ele fosse embora. Rowan manteve os olhos em Jonathan. Não vou embora enquanto ele estiver instável. A respiração dela tremeu com a simplicidade disso. Minutos se estenderam. O monitor pulsou. Rowan se inclinou para a frente. Seu pai é forte. Ele lutou mais tempo do que a maioria. Laia engoliu. Não temos sido próximos. Discussões. Distância. A voz dela rachou. Pensei que tinha tempo para consertar as coisas. Você ainda tem, Rowan disse. Ele está aqui. Ele está lutando. Ela enxugou uma lágrima. Por que você estava em um encontro às cegas? Rowan piscou. Minha irmã insistiu. Diz que eu não saio o suficiente. Laia soltou uma risada silenciosa. E em vez disso, você acabou salvando um homem que você não conhecia. Antes que ele pudesse responder, o Dr. Haldane apareceu. Bom, preciso de vocês dois. Eles o seguiram para o corredor. Prontuários iluminaram a tela. Ele está respondendo bem, disse o médico. Mas ele pode acordar desorientado. Rowan, preciso de você por perto. Ele reagiu à sua voz na ambulância. Os olhos de Laia se arregalaram. Ele reagiu. Rowan assentiu. As pessoas se agarram ao que as guia. O médico seguiu em frente, deixando-os no corredor tranquilo. Eles voltaram para o quarto, nenhum dos dois falando no início. Laia continuou olhando para Rowan, tentando reconciliar sua primeira impressão com tudo o que ela sabia agora. Ela finalmente falou. Esta noite mudou tudo. Rowan diminuiu o passo. As pessoas mudam as coisas, não os momentos. Ela parou perto da porta. Quando meu pai acordar... Quero acordar, você estará lá. Rowan encontrou o olhar dela. Se ele precisar de mim, sim. Se você precisar de mim, sim. Ela exalou trêmula, apoiando-se no batente da porta. Não sei como te pagar. Rowan balançou a cabeça. Você não me deve nada, mas eu quero. Ele fez uma pausa. Então faça julgamentos diferentes daqui para frente. Não apenas sobre mim, sobre qualquer um. Laia assentiu, a lição se aprofundando. Eles voltaram para o quarto onde a respiração de Jonathan havia se estabilizado. Rowan retomou sua vigília silenciosa, a mesma vigilância paciente que ele havia mostrado a noite toda. Laia sentou-se ao lado de seu pai, sentindo-se mais segura simplesmente porque Rowan permaneceu no quarto. E pela primeira vez desde que a noite começou, ela não se sentiu sozinha. A respiração de Jonathan havia se estabilizado em um ritmo constante. O suave subir e descer de seu peito iluminado pelas luzes tênues do hospital. Rowan estava perto da janela agora, braços frouxamente cruzados, olhos rastreando a sutil mudança de sombras movendo-se pelo chão. Laia sentava-se ao lado de seu pai, mas seu olhar frequentemente desviava para Rowan, como se ela ainda não conseguisse acreditar no contraste entre o homem que ela zombou e o homem parado ali agora, quieto, competente, inabalável. Horas haviam se passado desde o restaurante. No entanto, a noite parecia suspensa, esticada pelo medo, gratidão e uma consciência não dita entre eles. Um gemido suave puxou a atenção deles de volta para a cama. Os dedos de Jonathan se contraíram, suas pálpebras tremendo levemente antes de se abrirem pela metade. Laia ofegou, inclinando-se para a frente. Pai, você pode me ouvir? A voz dela quebrou nas bordas. Jonathan piscou lentamente, desfocado, tentando entender as formas borradas ao seu redor. Rowan se aproximou, baixando a voz instintivamente. Jonathan, você está no hospital, ele disse. Você desmaiou no restaurante, mas agora está estável. O olhar de Jonathan desviou para o tom familiar, seus dedos se enrolando fracamente em direção ao som. Laia cobriu a mão dele com a dela, lágrimas brotando em seus olhos. Você está bem, ela sussurrou. Estamos bem aqui. Uma enfermeira entrou apressadamente, alertada pela mudança nos sinais vitais. Ela verificou os monitores, então sorriu.
Ele está acordando bem. Mas foi a maneira como ela reconheceu Rowan, o sutil aceno de apreço que reforçou a verdade da noite. Todo profissional no prédio sabia seu papel neste resultado. Jonathan tentou falar, mas as palavras saíram como um fraco chiado. A enfermeira segurou um copo com um canudo perto de seus lábios. Pequeno gole. Ele obedeceu, exalando trêmulo depois. Seus olhos abriram mais, ganhando clareza. Quando ele olhou para Rowan novamente, o reconhecimento piscou. Não do homem, mas do olho, da voz firme que o guiara através do pânico e da consciência desvanecente. Você, ele sussurrou. Você me ajudou. Rowan assentiu uma vez. Você está seguro agora. Laia pressionou uma mão trêmula na boca. Ouvi seu pai reconhecer Rowan, mesmo em fragmentos fracos, quebrou algo frágil dentro dela. A realidade do que quase aconteceu e quem o impediu atingiu forte. A enfermeira saiu para informar o Dr. Haldane, dando-lhes um momento sozinhos. Jonathan olhou entre sua filha e Rowan, a confusão lentamente se dissipando. O que aconteceu? Laia engoliu em seco. Você desmaiou. Rowan o manteve vivo tempo suficiente para a ajuda chegar. A voz dela tremeu. Se ele não estivesse lá. Jonathan encarou Rowan com crescente compreensão. Obrigado, ele sussurrou, voz rouca, mas sincera. Rowan balançou a cabeça. Apenas fiz o que era necessário. Os olhos de Jonathan se desviaram para Leia novamente, lendo a culpa impressa em sua expressão. Você estava sozinha? Ele perguntou a ela suavemente. Laia hesitou, então balançou a cabeça. Não, ele ficou conosco o tempo todo. A respiração de Jonathan se estabilizou ainda mais, e um pequeno sorriso de alívio tocou seus lábios antes que ele se entregasse a um descanso mais calmo. Rowan recuou, dando espaço à família. O peso emocional no quarto diminuiu para algo mais gentil. Minutos depois, o Dr. Haldane chegou com 2 enfermeiras. Bom, ele disse depois de verificar os monitores. Ele está estabilizando exatamente como esperávamos. Então ele se virou para Rowan. Sua intervenção inicial colocou toda esta recuperação em movimento. Estamos muito cientes disso. O rosto de Laia corou, ouvindo um cardiologista sênior falar com Rowan com tal respeito direto. A reversão se aprofundou. Outra testemunha pública ancorando a verdadeira identidade de Rowan no quarto. Depois de atualizá-lo sobre os próximos passos, o médico chamou Rowan de lado. Você lidou com isso como alguém que faz resposta a traumas de campo há anos. Ele disse calmamente. Se você algum dia decidir voltar ao trabalho de resgate médico, meu departamento o recomendaria. Rowan deu um aceno polido, não se comprometendo com nada. Mas a oferta não passou despercebida por Laia. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Outra camada se desvendou, revelando o homem que ela nunca imaginou que estaria sentada ao lado em um encontro às cegas. Quando o médico saiu, Laia se aproximou de Rowan lentamente. Eu não sabia que pessoas como você existiam, ela disse baixinho. Pessoas que não precisam de atenção ou recompensa ou reconhecimento. Você simplesmente interveio porque alguém precisava de você. Rowan encolheu os ombros suavemente. É o que eu sei fazer. Ela balançou a cabeça. Não, é quem você é. O olhar dela desviou para o jato de brinquedo em seu bolso, saindo apenas o suficiente para ela notar a asa lascada novamente. Como ela lida com você estando fora em noites como esta? Ela perguntou. Rowan exalou, recostando-se ligeiramente. Ele está acostumado com minha programação. Eu tento equilibrar as coisas. Algumas noites são mais difíceis que outras. Laia absorveu isso, as peças se conectando em sua mente. Então, depois de um longo dia, você correu para um encontro às cegas, exausto, apenas porque sua irmã pediu. E em vez de ir para casa depois, você ficou até que meu pai estivesse seguro. Ela fez uma pausa. Você não sabe o quanto isso significa. Rowan não respondeu imediatamente. Os olhos dele permaneceram fixos em Jonathan.
o batimento cardíaco constante no monitor, ditando suas prioridades mais do que a conversa. O silêncio voltou a ser confortável, não mais estranho, mas cheio de clareza. No corredor, passos se aproximaram. O gerente do restaurante entrou na área de espera acompanhado pelo anfitrião de antes. Ambos avistaram Rowan e caminharam diretamente para ele. Senhor, disse o gerente, nossa equipe nos contou tudo. Queríamos verificar o cavalheiro que você ajudou. Ele estendeu a mão, e para agradecê-lo pessoalmente. A interação aconteceu à vista de enfermeiros, auxiliares e da própria Laia. A ondulação se ampliou, a exposição pública se aprofundando em uma comunidade testemunhando a verdade em primeira mão. Rowan apertou brevemente a mão do gerente. Ele está melhorando, ele disse simplesmente. O gerente parecia aliviado. Bom, pessoas como você fazem toda a diferença. Laia assistiu com um nó na garganta. Cada frase, cada aceno de respeito, cada reconhecimento descascou sua dispensa anterior como uma ferida que ela merecia sentir. Ela se virou para Rowan novamente, sua voz suave. Estou feliz que você não foi embora daquele restaurante. Rowan finalmente encontrou os olhos dela. Eu também. As palavras de Rowan ainda pairavam no ar, simples, firmes e mais pesadas do que qualquer coisa que Laia esperava. Eu também. Ela se agarrou àquela frase como se fosse algo quente em um quarto frio. O pai dela descansava agora, respirando uniformemente, os monitores lançando brilhos suaves e rítmicos pelo quarto. O gerente do restaurante agradeceu Rowan uma última vez antes de sair com o anfitrião, deixando um silêncio em seu rastro. Laia se aproximou de Rowan, atraída não por obrigação, mas por algo mais quieto, algo que ela não queria examinar muito de perto ainda. Eles todos continuam te agradecendo, ela murmurou, mas ainda parece que não é o suficiente. Rowan balançou a cabeça. Seu pai está vivo. Isso é o que importa. Seu tom era calmo, mas seus olhos permaneceram alertas, escaneando os sinais vitais de Jonathan, verificando mudanças que só ele parecia instintivamente equipado para detectar. Uma enfermeira reentrou com prontuários atualizados. Estamos monitorando-o de perto, ela disse. Então ela se virou para Rowan novamente. Dr. Howden vai querer sua opinião antes da próxima etapa. Laia assistiu à troca com uma estranha dor no peito. Orgulho misturado com remorso. Admiração entrelaçada com a picada persistente de seus erros anteriores. Quando a enfermeira saiu, o silêncio caiu novamente. Rowan se moveu para ajustar o cobertor ao redor do braço de Jonathan, garantindo que as linhas intravenosas não estivessem emaranhadas. Até os menores movimentos carregavam precisão. O tipo que apenas anos de treinamento ou anos de responsabilidade poderiam esculpir em uma pessoa. Laia notou isso mais a cada segundo que passava. Você se porta como alguém que passou a vida entrando no caos, ela disse baixinho. Rowan não negou. Ele apenas olhou para ela e disse, algumas pessoas correm para ele porque outras não podem. Ela engoliu. Absorvendo isso. E ainda assim, você entrou em um encontro às cegas esta noite. Isso é quase o oposto do caos. Os lábios dele puxaram um sorriso fraco e relutante. O caos pode te encontrar em qualquer lugar. Laia soltou um suspiro suave que quase se transformou em risada, mas a emoção a pegou no meio do caminho. Ela olhou para o pai por um longo momento, a voz dela rachando. Eu honestamente não sei o que eu teria feito se ele... Ela não conseguiu dizer o resto. Rowan terminou por ela gentilmente, não com indelicadeza. Você não o perdeu. Isso é o que importa. Um farfalhar veio do corredor. Um grupo de enfermeiras sussurrou, olhando para o quarto antes de se dispersar. Rowan fingiu não notar. A exposição pública estava crescendo novamente. Não alta, não dramática, mas constante, inevitável. A notícia se espalhava rápido em hospitais. As pessoas falavam sobre o homem que agiu sem hesitação. O mecânico quieto, o pai solteiro,
O ex-socorrista militar que salvou um homem em um restaurante como se fosse segunda natureza. Laia sentou-se novamente, os olhos desviando para o jato de brinquedos saindo do bolso de Rowan. Ele te mantém com os pés no chão, ela disse, acenando para ele. O olhar de Rowan suavizou. Ele me lembra o que importa. Ela inclinou a cabeça. Você alguma vez fala sobre a mãe dele? Os olhos de Rowan piscaram, uma breve sombra os cruzando. Não muito. É uma história que ele merece ouvir quando for mais velho. Não havia amargura em seu tom. Apenas história que ele carregava com força silenciosa. Laia sentiu outra pontada de culpa. Ela havia julgado este homem pela coisa mais superficial possível. Roupas, enquanto ele carregava mundos inteiros dentro de si. Antes que ela pudesse falar novamente, Jonathan se mexeu com mais força desta vez. Laia se ergueu, segurando a mão dele. Rowan se inclinou, avaliando-o com a atenção praticada. As pálpebras de Jonathan tremeluziram novamente, mais cheias agora, mais acordadas. Ele lutou para ajustar a respiração até que Rowan falasse. Você está bem? Rowan disse, voz baixa. Apenas se concentre no som. Você está seguro. A respiração de Jonathan gradualmente se estabilizou, alinhando-se com a cadência de Rowan. Laia piscou para conter as lágrimas. A ligação entre o pai dela e este homem, este estranho que ela havia dispensado, parecia inegável. Jonathan conseguiu um sussurro fraco. Meu coração, Rowan assentiu. Assustou-nos, mas você está estável agora. O homem mais velho engoliu, os olhos desviando para sua filha. Você está aqui. Laia apertou a mão dele com força. Claro, eu estou aqui. O olhar de Jonathan desviou novamente para Rowan. Fique, por favor. Rowan assentiu uma vez. Não vou a lugar nenhum. O momento era frágil, poderoso e testemunhado por uma enfermeira que havia retornado sem falar, anotando silenciosamente a interação. Outra camada de exposição pública se desenrolou, enraizando-se na atmosfera do quarto. Quando ela saiu, Laia sussurrou. Ele confia em sua voz. Ele confia em você. Ele confia na estabilidade. Rowan respondeu. Qualquer um faria em sua condição. Mas Laia via através da modéstia agora. Ela entendia o quanto da sobrevivência de seu pai dependia da calma competência de Rowan. Minutos se passaram enquanto Jonathan voltava a um sono reparador. Laia entrou no corredor ao lado de Rowan. Quando ele estiver totalmente acordado, ela disse, eu quero que ele saiba tudo o que você fez. Rowan balançou a cabeça. Ele não precisa de detalhes. Ele só precisa se recuperar. A voz de Ila endureceu. Não, ele merece saber a verdade, e eu também. Ele não respondeu de imediato. Ele olhou para o corredor em vez disso, observando enfermeiras se moverem entre as estações. Às vezes a verdade é complicada, ele murmurou. Isso não a torna menos verdadeira, ela disse gentilmente. Os olhos dela prenderam os dele por mais tempo desta vez. O tempo suficiente para que a tensão entre eles se suavizasse em algo mais quente, algo que nenhum dos dois queria reconhecer ainda. Uma enfermeira se aproximou novamente. Dr. Howden está pronto para a próxima avaliação. Ele pediu por ambos. Rowan assentiu, dando um passo à frente. Laia o seguiu, mas antes que chegassem à sala de exame, ela falou suavemente. Rowan, o que quer que venha a seguir, você não está sozinho nisso. Ele fez uma pausa, virando-se ligeiramente para ela. Esta noite não é sobre mim. Mas Laia balançou a cabeça. Você fez sobre todos nós. A estratégia de Vitória se apertou mais profundamente. A exposição pública mudando para a exposição emocional. A reversão não era mais apenas externa. Era pessoal agora, significativa. Eles entraram no próximo quarto juntos. Eles entraram juntos na sala de avaliação, a porta fechando-se suavemente atrás deles, enquanto o Dr. Howden preparava novas varreduras no monitor. As luzes fracas zumbiam no teto, projetando uma sombra suave no prontuário de Jonathan. Rowan estava atrás de Laia, postura firme, olhos focados. Laia permaneceu perto o suficiente para sentir a tranquila segurança irradiando dele. Isso a aterrava, não apenas porque ele havia salvado seu pai,
mas porque cada momento desde então lhe mostrara quem ele realmente era. Dr. Haldane o chamou para mais perto. O ritmo cardíaco dele melhorou significativamente. Ele começou, apontando para a tela. As próximas horas ainda exigirão monitoramento rigoroso, mas o perigo passou. Laia soltou um suspiro trêmulo, cobrindo a boca enquanto lágrimas brotavam novamente. O olhar de Rowan suavizou. Embora ele não a alcançasse, ele não precisava. A presença dele era suficiente. O médico continuou. A responsividade dele antes indica que a função neurológica está estável. Quando ele acordar totalmente, ele provavelmente se lembrará de fragmentos da ambulância. Possivelmente sua voz, ele acrescentou, acenando para Rowan. Outro reconhecimento silencioso. Outra camada de respeito público. Laia olhou para Rowan, sua expressão cheia de gratidão que as palavras não podiam conter. Ele assentiu ligeiramente, aceitando-a sem se vangloriar. Os olhos dele se demoraram antes que ela se virasse para o médico novamente. "Podemos vê-lo agora?" ela perguntou. "Claro, claro", Haldane respondeu. "Mas quero que um de vocês aperte o botão de chamada se algo parecer errado. Mesmo uma leve mudança importa." Eles voltaram para o quarto de Jonathan juntos. Os bipes constantes do monitor preencheram o silêncio como um batimento cardíaco os guiando. Jonathan estava descansando, o peito subindo suavemente, as respirações não mais tensas. Rowan retomou seu lugar familiar perto do canto, vigilante, mas discreto. Laia se acomodou ao lado de seu pai, acariciando o cabelo dele da mesma forma que fazia quando era uma menina. Por um tempo, ninguém falou. O silêncio havia se tornado um companheiro, não um fardo. Depois de vários minutos, Laia finalmente se virou para Rowan novamente. "O que você me disse antes?" ela disse suavemente. "Que os momentos não mudam tudo. Você está errado." Rowan levantou uma sobrancelha, esperando. "Esta noite mudou algo em mim", ela continuou. "E não me refiro apenas a como eu vejo você. Quero dizer como eu me vejo." Rowan olhou para ela, genuinamente curioso. "Como você se vê agora?" "Como alguém que foi cruel sem perceber", ela sussurrou. "Como alguém que deixou um julgamento superficial definir uma pessoa que ela nem sequer conhecia." A voz dela tremeu. "E como alguém que não quer mais ser assim." Rowan não desviou o olhar. "Então isso já é um passo à frente." Ela soltou um suspiro, os olhos brilhando. "Mas você é estável mesmo quando as coisas desmoronam. Você é calmo quando outros entram em pânico. Você é diferente." "Eu estou apenas fazendo o que eu sei", ele disse baixinho. "E o que você sabe salva pessoas." Ele não negou. Ele também não se gabou. Essa humildade apenas aprofundou o respeito dela. Jonathan se mexeu novamente, os olhos tremulando abertos. Desta vez ele permaneceu acordado por mais tempo, o olhar mais focado. "Lila", ele murmurou. Ela se inclinou rapidamente. "Estou aqui, pai." A atenção dele desviou para Rowan em seguida. O reconhecimento clicou novamente, mais forte agora. "E você?", ele sussurrou, a voz ainda fina. "Obrigado." Rowan se aproximou. "Descanse. Você está indo bem." Jonathan engoliu, assentindo fracamente. "Você parece familiar da ambulância." "Você aguentou", Rowan respondeu. "Isso é o que importa." Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais. "Bom progresso", ela disse, sorrindo para Jonathan antes de se virar para Rowan. "Ele estabiliza toda vez que você fala. Isso não é comum." Os olhos de Laia se voltaram para Rowan com uma percepção sutil e significativa. Mesmo agora, as pessoas reconheciam publicamente seu impacto. A exposição pública não foi explosiva. Foi constante, inegável, tecida através de cada testemunha neste hospital. A enfermeira saiu e Jonathan olhou entre os dois. "Você esteve aqui o tempo todo?" ele perguntou a Rowan. "Sim", Rowan disse simplesmente. A expressão de Jonathan suavizou. "Minha filha." Ela tende a julgar rapidamente. Laia estremeceu, a culpa passando por seu rosto.
A voz de Jonathan esquentou, mas ela também aprende rapidamente. Rowan deu um leve aceno. Ela esteve aqui por você. Isso é o que importa agora. Laia apertou a mão do pai. Jonathan voltou a dormir, sua respiração estável, seu pulso forte. Quando o quarto se acalmou novamente, Laia se levantou e se aproximou de Rowan. Posso perguntar algo? Claro, ele disse. Por que você deixou aquela vida? Ela perguntou baixinho. O trabalho de resgate, as missões. Rowan olhou para o jato de brinquedo em seu bolso, então de volta para ela. Ellie, ele disse. Ele precisava de alguém que voltasse para casa à noite. Alguém confiável, alguém vivo. A voz dele diminuiu, carregando cicatrizes silenciosas. Depois que a mãe dele morreu, ele precisava de estabilidade. E eu precisava ser quem lhe daria isso. Laia piscou rapidamente, a emoção a pegando de surpresa. A imagem ficou mais clara. Rowan não era apenas um socorrista treinado. Ele era um homem que havia reconstruído sua vida em torno da proteção de seu filho. Ela sussurrou. Eu te julguei pelas suas roupas. Você vive pelas suas escolhas. Rowan não respondeu com orgulho ou defensividade. Ele simplesmente disse, todos nós carregamos algo. Antes que o momento pudesse se aprofundar, o Dr. Howden reentrou com um tablet. Boas notícias, ele anunciou. Os exames do seu pai mostram melhora contínua. Ele passou da fase mais perigosa. Laia quase desmaiou de alívio. Jonathan viveria. E todos na sala sabiam exatamente por quê. Howden acrescentou, vocês dois deveriam descansar um pouco. Ele precisará de vozes estáveis ao redor dele quando acordar totalmente. Os olhos dele pousaram em Rowan, especialmente a sua. Outro reconhecimento público. Outra camada de justiça poética. Quando o médico saiu, Laia virou-se para Rowan lentamente. Você ficou por nós, ela sussurrou. Rowan encontrou o olhar dela. Eu disse que faria, e ele tinha. A declaração silenciosa de Rowan. Eu disse que faria, assentou no quarto como uma âncora final contra o caos da noite. Laia permaneceu ali por um fôlego, absorvendo-o, sentindo um calor complicado se espalhar por seu peito. Seu pai dormia pacificamente agora, sua respiração constante, o pior finalmente para trás. Os monitores zumbiam em um ritmo suave e constante, um som que parecia quase reconfortante depois de horas de incerteza. A tempestade havia passado. O que restava era a clareza inesperada, humilhante e profundamente transformadora. Uma enfermeira entrou brevemente, verificando a pressão arterial de Jonathan e sorrindo com a melhora. Ele recuperará a consciência plena em breve, ela disse antes de sair novamente. A porta se fechou suavemente. Rowan permaneceu perto do pé da cama, postura relaxada, mas alerta, como se pronto para intervir a qualquer momento. Laia o observava, seu coração mexendo-se com algo que ela não estava pronta para nomear. Você ficou a noite inteira, ela disse finalmente, sua voz baixa. A maioria das pessoas teria ido embora horas atrás. Rowan encolheu os ombros levemente. A maioria das pessoas não estava lá quando ele caiu. Mas ainda assim, ela sussurrou. Importa para mim. Ela caminhou em direção a ele, parando a apenas um pé de distância. Rowan, eu quero dizer algo antes que tudo fique ocupado novamente. Ele não se moveu, não falou, apenas a observou com aquele foco constante que a fazia sentir-se estranhamente segura. Eu te julguei com base em roupas e suposições, ela disse. Eu te tratei como alguém que não pertencia ao meu lado, e eu não poderia estar mais errada. Rowan não suavizou o momento com um aceno de desprezo ou uma garantia sem sentido. Ele simplesmente esperou que ela continuasse. Você salvou a vida do meu pai, ela sussurrou, não apenas com seu treinamento, mas com sua paciência, sua calma, sua força. Os olhos dela brilharam. Eu quero ser alguém que vê as pessoas por quem elas são, não pelo que estão vestindo, não por onde estão. A voz de Rowan era gentil.
Você já está se tornando essa pessoa. Ela engoliu em seco. Apenas porque você me mostrou a diferença. Antes que ela pudesse falar novamente, Jonathan se mexeu, os olhos abrindo lentamente. Desta vez ele parecia genuinamente consciente, seu olhar movendo-se entre sua filha e o homem parado ao lado dela. Bom dia, ele murmurou. Quase, Laia disse, escovando o cabelo dele levemente. Como você se sente? Como se eu perdesse uma briga com um caminhão, ele chiou. Então o olhar dele se voltou para Rowan. Mas ouço que devo minha vida a este homem. Rowan se aproximou, oferecendo a Jonathan um aceno reconfortante. Você fez a parte difícil, eu apenas mantive as coisas estáveis até a ajuda chegar. Jonathan soltou um fraco suspiro de riso. Humildade depois de salvar a vida de alguém. Raro hoje em dia. Laia apertou a mão do pai, então olhou para Rowan com uma expressão suave e agradecida. O respeito silencioso entre eles não precisava de explicação. Jonathan podia ver claramente e ele parecia aliviado com isso. Um momento depois, o Dr. Thorhalden entrou. Bom vê-lo acordado, ele disse a Jonathan antes de se virar para Rowan. Sua intervenção precoce tornou este resultado possível. A equipe está impressionada. Outra camada de reconhecimento público, outra testemunha de quem Rowan realmente era. Jonathan olhou para Rowan com nova compreensão. Se você precisar de algo, qualquer coisa, você vem até mim. Rowan assentiu, aceitando a oferta sem ego. O médico deu as instruções finais. Então saiu, deixando os três em um brilho suave da manhã, enquanto as luzes do corredor gradualmente se acendiam. Lila se endireitou, tirando o sono dos olhos. Você parece exausto, ela disse gentilmente a Rowan. Estou bem, ele respondeu. Mas ela viu o cansaço sob a superfície. Você deveria pelo menos sentar, ela insistiu. Rowan finalmente cedeu, sentando-se na cadeira ao lado da cama de Jonathan. Por alguns minutos preciosos, o silêncio se estabeleceu novamente. Quente, não pesado. Uma família se recuperando, um homem que os salvou e alguém lentamente caindo em uma compreensão mais quieta e profunda dele. Finalmente, Jonathan voltou a dormir, a medicação o acalmando para o descanso. Laia se moveu para o lado de Rowan, baixando a voz. Esta noite mudou tudo para mim, ela disse. Não apenas como eu vejo a vida, mas como eu vejo você. Rowan olhou para ela, expressão ilegível, mas não fria. Mudar é bom, ele disse baixinho. Sim, ela sussurrou, mas você foi a razão. A mão dela roçou a dele mal, levemente, quase hesitante. Rowan não se afastou. Fora da janela, a fraca luz da manhã rastejava pelo céu. O pior havia passado. Agora o quarto continha apenas cura, compreensão e uma conexão crescente que nenhum dos dois esperava. Eu quero te ver de novo, ela disse de repente suavemente. Não por causa desta noite, mas porque eu quero conhecer o homem por trás da calma, o pai por trás do jato. Os olhos dela desviaram para o bolso dele. Rowan finalmente sorriu. Gentil, cansado, real. Eu gostaria disso. Laia exalou com alívio, as emoções suavizando-se em algo esperançoso. Antes de sair do quarto, para pegar café para o pai, ela parou na porta e se virou. Rowan olhou para ela, firme como sempre. Ela sorriu. Obrigada por ser exatamente quem você é. Quando ela desapareceu no corredor, Rowan recostou-se na cadeira, a exaustão finalmente o alcançando. Mas havia algo mais por baixo, algo quente, algo fundamentado. Pela primeira vez, ele não estava se afastando do caos sozinho. Os monitores zumbiam suavemente. Jonathan dormia pacificamente e Rowan permitiu-se um raro momento de quietude. Se esta história o comoveu, faça uma coisa por mim. Clique em curtir e se inscreva para que possamos continuar trazendo histórias poderosas que ficam com você muito depois.